Olá, estudantes da Unidade Escolar João Crisóstomo. Eu sou o professor Padre Zuz, de Ensino Religioso. Nesta quarta-feira, 19 de agosto, vamos apresentar nossa aula conceitual para vocês interpretarem, assistir, aprender e depois fazer a atividade. Nós estamos trabalhando com os textos sagrados. O nosso assunto são textos orais e escritos sagrados. Aqui é uma continuação. Hoje nós vamos apresentar alguns textos sagrados de diversas tradições religiosas. Primeiro vamos começar pelo Corão. Corão é o livro sagrado do Islã. Os muçulmanos acreditam que o Corão é a palavra de Deus revelada ao profeta Muhammad, comumente conhecido como Maomé, em Meca, que é a cidade santa do islâmico. Quando estava meditando, conta a história que ao lhe ser revelado um verso da palavra de Deus, ele recitava as palavras exatas e seus seguidores escreviam onde podiam: pergaminhos, pedras, cascas de árvores. Para os muçulmanos, o Sagrado Corão é o mais importante livro de Alá, o Deus, segundo a nomenclatura muçulmana, já que acreditava conter as palavras exatas de Alá. Este livro inicialmente aborda a unidade divina, o papel de Alá na história, o papel de Muhammad como seu profeta, o juízo final e a necessidade de ajudar o próximo. Para os muçulmanos, o Corão é a maior dádiva de Alá à humanidade e a sua sabedoria é privilegiada. A escrita do texto é exposta em termos breves e seu propósito sagrado consiste em preservar as revelações divinas, as quais restaram a eterna verdade de Alá como guia para a humanidade ao caminho. Alá é Deus, é como nós chamamos Jeová, Javé, Senhor. Lá os árabes chamam Alá. O outro livro que vamos ver agora é o Pali Tripitaka. É conhecido como o principal texto sagrado budista, que significa o sexto triplo, os 3 sextos da sabedoria. Ele conta a vida de Buda, o iluminado. O príncipe Siddhartha Gautama reúne seus sermões. Pois é, a palavra Buda significa iluminado. O nome do profeta é Siddhartha Gautama, que era um príncipe indiano, né? Pali é a língua na qual foram escritos os ensinamentos do Buda. Existem também outros livros sagrados conhecidos como sutras, com suas parábolas e histórias para explicar os ensinamentos de Buda e para falar a sua vida. Durante aproximadamente 500 anos após a morte de Buda, os seus ensinamentos foram passados oralmente de geração em geração. Somente mais tarde os textos foram escritos, quando então passaram a ser considerados sagrados. O budismo se espalhou pelo mundo, por isso os seus respectivos textos sagrados tiveram de ser traduzidos para vários idiomas. Trabalho árduo realizado pelos monges que o estudavam e que se encarregaram de retransmitirem. Eles entoam, discutem e praticam os textos sagrados, que perfaz uma característica importante na vida de todo monge budista. O outro livro que nós vamos ver agora, o outro texto sagrado, é o Vedas. Para os hinduístas, a religião que nasceu na Índia, há muitos textos sagrados, e entre tantos estão eles, os quais contêm preceitos relativos à sua organização social, coletiva e individual. São 4 coleções de hinos, orações e fórmulas mágicas chamadas Vedas ou escrituras védicas. O mais antigo e mais sagrado é o Rig Veda, ou o Filho do Saber, com mais de 1000 hinos, considerados os mais antigos livros sagrados do mundo, com aproximadamente 4000 anos. Os outros textos hindus de maior importância são os Upanishads e 2 outros extensos poemas, o Mahabharata e o Ramayana. Vamos agora para outro texto sagrado, que este nós temos mais afinidade com ele, que é a Bíblia. A Bíblia é sagrada, né? Então a Bíblia é o livro sagrado dos cristãos.
Os cristãos acreditam que a Bíblia seja o ensinamento de Deus, escrito para orientá-los. A Bíblia inicia com o livro de Gênesis, que significa origem, né? Que narra a criação do mundo, e termina com o livro de Apocalipse, que significa revelação, que narra o fim dos tempos. É formada por uma coleção de vários livros que hoje são utilizados por católicos e evangélicos e ortodoxos, e foram escritos por diversas pessoas em épocas diferentes. O livro contém cartas, mandamentos, histórias sobre a vida das pessoas. A Bíblia está dividida em duas partes principais: o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento foi redigido em hebraico. Trata da história de Abraão e seus descendentes, da história do povo judeu. O Novo Testamento narra a vida e os ensinamentos de Jesus, sua morte e ressurreição. A palavra Bíblia significa coleção de livros, né? Coleção de livros, biblioteca, é isso que significa. Vem de biblos, que é grego. Biblos, livros. Nós temos também, vamos para o Tanakh. Tanakh é o nome da coleção de livros que constitui os textos sagrados da religião judaica, dividido em 3 partes ou seções: Torá, orientações ou leis, né? Geralmente Torá se diz que é lei, a palavra lei. Nevim, que é os profetas. Ketuvim, escritos. O rolo da Torá é usada com muita reverência e respeito e permanece na sinagoga, dentro de um tabernáculo em um local de destaque. Uma curiosidade também é que os primeiros livros de Moisés, os primeiros 5 livros, são chamados de Pentateuco. Pentateuco 5, né? Tem 5 Pentateuco, que são os primeiros que nós conhecemos: Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômios. Bom, obrigado aí por assistirem e vamos fazer a nossa atividade, que está aqui logo em seguida. Um abraço a todos e até a próxima.